Olá, estamos começando o trabalho de gestão de bacias hidrográficas e eu pensei em começar pelo começo. Pelo começo quer dizer, o que é uma bacia hidrográfica? Porque a gente fica falando da gestão de bacias hidrográficas e tal, e com o tempo dando aula eu percebi que muitas vezes cada pessoa está com uma ideia na sua cabeça sobre o que é esse termo, bacia hidrográfica. Então, parem para pensar um pouquinho o que vocês entendem, cada um de vocês entende como o que é uma bacia hidrográfica. Então, antes de falar da bacia, que não é o lugar onde tem água dentro, não é o leito do rio, não é o lago, não é o mar, não é isso a bacia hidrográfica, tá? Então, vamos dar um passo ainda mais para trás. Vamos começar, para a gente construir essa ideia da bacia hidrográfica na cabeça, vamos pensar na água em geral, naquela ideia que todo mundo deve ter recebido ao longo da sua vida escolar, né? Em algum momento a gente aprendeu o ciclo da água, né? Que a água a gente conhece a água basicamente no seu estado líquido. Mas na natureza existe um ciclo em que a água muda de estado. A água líquida, quando bate o calor do sol, ela evapora. Claro que a gente pode fazer a água evaporar também usando o calor do fogão, né? Ou alguma outra técnica. Mas eu estou falando em geral da natureza, então o calor do sol provoca uma evaporação, quer dizer, ele esquenta a água, principalmente a camada superficial da água, né, a camada de cima, ela fica muito quente e aí, por uma mudança físico-química, né, ela se torna a água em estado gasoso, né, gás, vira vapor de água. Né? Aquela coisa que parece uma fumacinha, não é fumaça, é vapor, que sai quando a gente põe uma chaleira no fogo e a água ferve. Né? Aquilo é o vapor d'água. O vapor d'água ele é mais leve, né, do que o que está em volta, então ele sobe e vai se juntar com outros vapores d'água e vai formar as nuvens, né? Então as nuvens são água em estado gasoso. E a gente sabe que as nuvens podem virar água sólida de novo, líquida no caso, né? A água em estado líquido, né? Quer dizer, porque em geral a gente separa sólido, gasoso e, e tem o sólido da água é o gelo, né? Então a água líquida ela cai da nuvem, é a chuva. A gente conhece isso muito bem, né? Então a gente, no fundo, a gente conhece a água nos três estados, né? A gente conhece o gelo, nem que seja o gelo que a gente põe no copo para tomar um refresco, né? Alguns tomam uma bebida alcoólica, usam o gelo que usa para guardar peixe, para não estragar, e água resfriada, né, num ponto que ela fica dura, né? Ela, ela deixa de ser aquela massa fluida para ser algo que fica duro ali, dá até para a gente se machucar, se tropeçar ou se cair um gelo grande no pé de alguém, né? Tudo é água. Então a água na natureza tem esse ciclo e ela está sempre nessa transformação. Então, isso é o ciclo da água da natureza. A água
que está presente na nossa vida mais frequentemente é a água líquida, que passa no rio, que tem no lago, que tem no mar, a água que a gente usa para tomar banho, para lavar as coisas, etc. Mas existe também, todos os dias, uma parte da água que tem no ambiente, ela vira vapor, e de quando em quando, essa água que virou vapor, que está em nuvens, em função de mudanças de temperatura e outras condições, mas o principal, talvez eu acredito que é a temperatura, ela se condensa, ela estava numa nuvem, né, de gás, de vapor, ela se condensa, fica água de novo líquida e cai, porque aí ela fica mais pesada e ela se precipita, né? A precipitação, a gente ouve muito falar em precipitação pluvial. Então, a água tem esse constante ciclo na natureza. É importante guardar essa ideia porque isso vai nos ajudar a entender o que é a bacia hidrográfica e também a gente entender que a água está sempre em movimento, a água passa pela gente, a água não é, ela passa. Ela está sempre em movimento, está sempre mudando e está sempre em movimento porque ela está sempre, tudo que tem algum peso, como a água ela tem uma fluidez, quando ela está no estado líquido, ela escorrega fácil, né? Cai fácil. Então ela vai sempre buscando o lugar mais baixo. Enquanto puder descer para um lugar mais baixo, a água desce, ela se mexe. Essas ideias básicas, eu não estou aqui fazendo um discurso muito científico, eu só estou lembrando algumas ideias assim de um jeito bem coloquial para falar do ciclo da água. Então vejamos, aí vamos pensar dentro desse ciclo da água, como é que aparece essa coisa da bacia hidrográfica. Quando então a água que está em forma de vapor nas nuvens, ela se precipita, ela se condensa e cai como chuva, a chuva vai cair sobre um terreno que tem partes altas e partes baixas, né? Tem um relevo na natureza. Esse relevo ele foi definido por uma evolução geológica, uma transformação que leva milhões de anos e que vai conformando, através de todos os fenômenos geológicos que caracterizam a crosta da Terra, que é o nosso planeta, vai formando montanhas, elevações, lugares e os lugares mais baixos. Então, essa é a morfologia, né? A forma dos terrenos, que tem então um relevo. Então, quando a chuva cai, ela cai em função de fenômenos atmosféricos. Ela se condensa e cai. Quando cai, ela vai cair sobre esse terreno que tem lugares mais altos que os outros. Então, quando tem uma elevação, um morro, uma montanha, essa elevação tem uma parte mais alta, né? Essa parte mais alta, então, quando a gente começa a pensar na bacia hidrográfica, a gente chama o cume das montanhas, dos morros, as partes altas do relevo de divisores de águas. Divisor de águas, por quê? Porque quando a água cai, se ela encontra um lugar alto, evidentemente a água que cai da parte mais alta para uma face escorre para um lado. Se ela cai da parte mais alta e escorre pelo outro lado da montanha, ela vai para outro lado. Por isso a gente chama essa parte alta do relevo de
divisor de águas. Então vamos lá. A aventura da água, que estava nuvem, se condensou, caiu. Encontrou o divisor de águas. Parte da água da chuva escorre para um lado, parte escorre para o outro. O que acontece, então, é o seguinte: se a gente pega uma região, em função do desenho do relevo, você acaba tendo várias águas que depois que caem vão escorrer, e aí, lembrando, a água sempre vai escorrer na direção da parte mais baixa do terreno. E claro que a água vai escorrendo e vai encontrando pedras, galhos, montinhos. Então, por isso os rios fazem tantas curvas, porque a água vai escorrendo, ela encontra um obstáculo, aí ela procura uma maneira de falar. Ela encontra, né, a saída para onde é mais baixo. Ou então ela fica parada enquanto o volume de água cabe dentro de uma parte mais côncava, né, um buraco do terreno, algo assim. Então, a água para ali. Mas depois que enche, se continuar chovendo, ela vai acabar ficando tão alta que vai achar uma saída, um caminho para um lugar mais baixo. E aí ela vai escorrer por ali. E assim vai. Então, é um conjunto, então, os divisores de águas, eles acabam desenhando um território, que pode ser um território bem grande, né? Nesse território, o que acontece com a água? Uma parte da água, quando cai da nuvem, quando a chuva cai, se infiltra no solo, né? Aquele relevo, aquele lugar onde a chuva está caindo, tem uma camada de solo em cima de outras camadas. Costuma haver rochas mais profundamente. Então a água se infiltra, uma parte dela se infiltra no solo, até encontrar a rocha. E a água então vai escorrer pela rocha e ela pode encontrar daqui a pouco, quando a rocha fica mais perto da superfície do solo. Certamente vocês já foram em algum lugar alto e vocês viram um morro em que tem terreno, solo com árvores, né? Mas tem lugares em que a rocha aflora, ou seja, a rocha aparece, ali não guardou solo, não tem terra em cima da rocha. Enfim, a água, então, percorre um caminho subterrâneo, em parte, né? Ela se infiltrou, e aí depois ela aflora também, ela sai para a superfície do terreno. Essa primeira saída da água se chama de nascente. É uma nascente de água. Porque naquela região, naquele terreno, existe um volume de chuvas que cai periodicamente, é o chamado regime das águas. E dentro desse regime, pelo menos uma boa parte do tempo, algumas nascentes são perenes, duram sempre. Mas em outros lugares, ela pode até diminuir ou até secar quando não está chovendo. Mas, enfim, é ali que começa um curso d'água. Tem a nascente, e essa nascente, então, ali começa um curso d'água que corre pela superfície. Parte da chuva escorre pela superfície. Outra parte que se infiltrou vai aparecer na superfície de novo, mais para baixo, nas nascentes. E aí vão se formando muitos cursos d'água. Um curso, um caminho, né? Um caminho que a água vai fazendo, procurando sempre o caminho para ir mais para baixo. Porque nós
tudo isso que nós estamos falando é nos terrenos que estão mais altos que o mar. O caminho, o final, o caminho total, o destino final da água que cai da chuva é o mar. Todas as águas correm para o mar. Mas elas não correm diretamente, até porque em muitas partes do território o mar está muito longe. As águas vão escorrendo. São corpos d'água pequenos, mas que depois, em função desses caminhos que a água encontra, em função do relevo, né, a água então escorre para o terreno mais baixo. Em função do desenho do relevo, a água vai fazendo um caminho para procurar o espaço mais baixo, pelo peso que a água tem. É isso que leva a água, pela força da gravidade, leva sempre mais para baixo. Esses caminhos dos corpos d'água, dos cursos d'água, se encontram em função do relevo. E aí esses pequenos cursos d'água formam um curso maior, um riacho, depois vários riachos vão formar um rio, que pode ser talvez um rio pequeno, e o rio pequeno depois se junta com outros rios e vai formar um grande rio. Cada território delimitado por um conjunto de divisores de água, então, é uma bacia hidrográfica, e aí o nome bacia vem da forma que tem. Se eu estou falando de um terreno que tem partes altas e partes mais baixas, então eu comparo, é uma figura de linguagem, o termo bacia hidrográfica. Eu faço uma comparação, então eu digo o seguinte: em função do relevo, com os seus divisores de águas, desenha algo que lembra uma bacia e que faz que as águas de uma determinada que caem das nuvens numa determinada região vão correndo até formar um rio principal dentro desse conjunto. Então, todo esse território que forma esse desenho, né, que parece uma bacia, todo o território que é chamado de bacia hidrográfica. Então, embora a gente pense, uma bacia, a gente pensa uma bacia com água dentro. Então, a primeira ideia é achar que é onde tem água que é a bacia hidrográfica. Não. A bacia hidrográfica é um território cujas drenagens convergem, né, para formar rios e depois esses rios vão formar um rio principal. Então, a bacia hidrográfica é o conjunto de terrenos que, quando chove, então, drenam. Drenar é a água, o escorrimento da água, isso é a drenagem. Então, esse conjunto então de terrenos, todo ele drena a água da chuva, convergindo para formar corpos d'água e depois um rio principal. E aí a gente fala que um rio tem uma bacia hidrográfica. O rio ele é formado pelas águas que caem da chuva e que nascem, né, nas nascentes, né, que guardam o trânsito da água para abaixo do solo. Então o rio é formado por todas as drenagens desse território maior que, pelo relevo, converge para levar suas águas para esse rio. Então, isso é uma bacia hidrográfica. É um território, né? Se a gente pensar, fazendo uma comparação básica, vamos pensar numa vala, né? Aqui na cidade do Rio Grande, a gente em vários bairros tem valas para escorrer a água, para não ficar tudo alagado. A bacia hidrográfica, se a gente pensasse nesses termos, fazendo uma comparação, não é a vala. A bacia hidrográfica é o conjunto aquele pedaço daquele bairro que, quando cai a chuva, a água escorre
para aquela vala, tá? Isso seria, né? Porque é de onde vem a água para o rio quando chove. Isso é a bacia hidrográfica, tá? Eu vou passar imagens para vocês para procurar facilitar a formação dessa ideia e nós vamos continuar então mastigando então essa ideia e os principais fenômenos que acontecem, né? Então, um rio tem nascente, nascente eu já falei aqui. Isso é uma extremidade, é onde começa, em geral, então a nascente vai ser num lugar mais alto. Mesmo que não seja no alto de uma montanha, mas é mais alto, por quê? Porque o rio escorre do ponto mais alto para o mais baixo, sempre, pela força da gravidade. Então tem a nascente. No outro extremo, onde o rio acaba, o rio pode acabar num outro rio, quando ele é um afluente, ou se ele for um grande rio, um rio que chega até o mar, o fim do rio vai ser no mar. Também tem rio pequeno, que o rio ali no lugar litorâneo, ele pode acabar no mar diretamente, né? Depende tudo do relevo. Mas, pensando, né, nas bacias e subbacias, né, os rios acabam ou no outro rio, aí ele é um afluente desse outro rio, que por sua vez pode acabar ainda num outro rio, e depois, alguma hora, tudo isso acaba no mar. O fim do rio, seja num outro rio, seja numa lagoa, seja no mar, esse fim do rio se chama foz. Nascente, num lado, onde começa, foz, na outra ponta, onde termina. Né? Isso, então, caracteriza o curso do rio. Depois nós vamos falar também das margens e vamos falar de outras grandezas, de outras qualidades, de outras características que nos interessam, até chegar na ideia da gestão ambiental da bacia hidrográfica. A gente continua então numa próxima. Até mais.